Ladrão, eu quero couro de vocês. É. Diego Goulart foi candidato a prefeito aqui em Tubarão na última eleição, depois assumiu alguns cargos no governo Moisés como secretário de articulação nacional, foi também o coordenador do Cine em todo o nosso estado e agora é o coordenador da Defesa Civil de Tubarão. Bom dia, o artilheiro do futebol solidário do ano passado com 3 gols, Diego Goulart, bom dia. Bom dia, Niltinho, bom dia, Rafa, Ramon, que nos acompanha, faz parte da nossa equipe. Nosso bom dia, nossos ouvintes, rádio ouvintes, aqui nos assistem pelo YouTube. Um prazer estar com vocês, uma manhã gostosa e agradável de quarta-feira. Ramon, filho do Nai Gaiteiro. Opa! Já vamos mudar a pauta já vamos fazer baile. Bom dia, Ramon, tudo certo? Bom dia, Niltinho, bom dia a todos da rádio. Estamos aqui com o nosso novo coordenador para sempre informar a população. Você deve ter uma dotação para fazer algum serviço, tem que comprar uns coletezinhos maior, né? Tá ligado que esse aí não serve em ti. Então, o que eu ganhei, esse aqui é o do Ramon, me emprestou aqui para mim, para fazer a foto, né? Na realidade, a própria Coordenadoria da Defesa Civil já está com o processo em aberto, só aguardando uma autorização, uma F da Prefeitura, para a gente poder fazer aquisição de materiais. Então, já está em andamento, eu acredito que em alguns dias a gente já tem as camisetas, coletes, dentro do padrão aí de cada colaborador da Defesa Civil, inclusive os meus. Pô, mas aí o que vão gastar? Mas eu tenho um no estado, tá? Eu tenho um do estado que eu ganhei na época que eu participei da... Como diz a minha avó, isso aquela aí vai um certinho. bocado de fazenda. Ô Diego, quando foi anunciado aqui o teu nome, a gente não tinha noção que é uma indicação política, essencialmente política, mas depois nós ficamos sabendo que tu tens uma formação também em defesa civil. Como é que surgiu essa tua ligação? Como é que foi? Porque tu é formado em administração pública com especialização, pós-graduação em defesa civil, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Por que trabalhar com essa área que incomoda tanto? Vou explicar. Na realidade, eu estou fazendo uma especialização, né? Tá. Eu sou formado em administração, pós-graduado em gestão pública, né? Fiz ao longo do governo nos últimos 2 anos, finalizei em novembro do ano passado. E aí comecei a fazer uma especialização em defesa civil porque eu gosto da área, né? Não tinha nenhuma projeção de trabalhar na defesa civil, ainda mais em Tubarão, né? Que já tinha uma equipe montada. Mas é porque eu gosto da área, assim como quando eu terminar essa especialização em defesa civil, eu quero começar uma em assistência social, porque são áreas que eu gosto. Né? Tu quer saber tudo. Eu quero ter conhecimento de área, até porque eu estou num serviço público e assim como qualquer profissional que gosta de se dedicar, de conhecer, de ter a teoria como conhecimento, que é uma coisa que ninguém rouba de você, é o conhecimento, né? Então isso eu levo para minha vida, quero me especializar, trabalhando, atuando ou não, mas eu quero ter a noção porque são áreas que eu gosto demais e se Deus quiser em novembro eu finalizo a minha especialização em defesa civil. E, ô Diego, já deu nesses poucos dias, né? Tá 3 dias à frente da Defesa Civil aqui em Tubarão, já conseguisse ter um diagnóstico do que precisa, do que falta, do que não falta. Nós tivemos sérios problemas com a chuva aí nos últimos anos, né? Já dá para fazer um balanço daquilo que tu encontrou? Então, só finalizando a tua primeira pergunta ali sobre a questão política, é claro depois eu vou bater nisso, não. Então tá, então nós vamos depois. Então, eu ia só finalizar porque eu acabei fazendo a minha resposta pela metade ali. Então, hoje estamos indo para o 3º dia, eu à frente à pasta, né? A coordenadoria, que na realidade não é uma secretaria. Estou me aprofundando nos assuntos, né, nos mais urgentes, aquilo que o prefeito Gelson pediu prioridade, que é a questão das bombas, que com certeza você vai nos perguntar daqui a pouco. A reestruturação, não de pessoal, né, mas a reestruturação da própria Defesa Civil, isso inclui até o material de uso próprio, EPI, as roupas que a gente usa no dia a dia, botas, enfim, né. Também tem outras prioridades como a questão, além das bombas, dessa questão da reestruturação da Defesa Civil, a própria sede da Defesa Civil, onde tem um processo em aberto, licitatório para a reforma daquela casa onde era a delegacia, que fica em frente ao Caçula. A central de polícia. Isso, a central de polícia ali. Ali provavelmente, futuramente, se Deus quiser, né, Ramon, vai ser a nossa sede da Defesa Civil, que a gente vai poder ficar perto ali do Paço Municipal e também
ter condições ideais para receber o cidadão, que muita gente, né, esses 2 dias que eu estou ali, estou até de uma certa forma surpreso, porque muitas pessoas me falam, eu quero visitar a Defesa Civil, quero conhecer a Defesa Civil, achando que a gente tem um monitoramento lá, que tem e não existe, né? Hoje a situação da Defesa Civil ela, não vou dizer precária, mas essas são situações que a gente pode avançar em muito. Então, essas são algumas das prioridades, Miltinho, até quando você me convidou. E muito obrigado pelo convite. A gente vai estar sempre com as portas abertas para recebê-los, enfim, para ser realmente perguntado e a gente dar as devidas respostas à sociedade, que esse é o trabalho da imprensa, né? E, por sinal, parabéns pelo programa de vocês. Ô Diego, deixa eu entender uma parte que tu comentou no início aí, que ela não é uma secretaria, ela é uma coordenadoria. Não. Mas essa coordenadoria, ela é vinculada direto ao prefeito ou ela responde ao secretário? Ao gabinete do prefeito. Direto ao gabinete do prefeito. Exatamente. Assim, eu já entrei com talvez essa missão também, né? De talvez voltar ao estado de secretaria. Até porque isso já tinha, né? Tinha conversa já, não é o Diego que está inventando a roda, não estou inventando nada, já tinha conversa para voltar a ser estado de secretaria, justamente porque facilita na busca de recursos, porque você tem orçamento. Hoje a gente depende de terceiros para poder comprar, por exemplo, o nosso uniforme. Estou dando uma dica básica aqui. Se a gente tem um orçamento, a gente vai elencar algumas prioridades e a gente vai seguir aquele cronograma financeiro. Hoje a gente precisa de verba para comprar, por exemplo, um uniforme aí que deve custar em torno de 10, 8 mil reais aí um pacote de uniformes. A gente precisa estar pedindo diariamente a verba, faz a F, porque tem o empenho, pré-empenho, enfim, né? Tem um pagamento até você poder fazer. Você sabe como é que funciona essa questão do público. E uma secretaria facilitaria isso, né? Nós teríamos um orçamento, a gente faria uma previsão de gastos com o dia a dia, claro, isso envolve folha de pagamento, né, e outros custos, e também um material para custeio para um caso de necessidade como esse. Mas é uma luta que a gente continua, né? Essa luta ela já vinha pelo próprio pessoal da coordenação da Defesa Civil e a gente vai continuar, se Deus quiser, se o prefeito entender assim, né? E toda a equipe da gestão. E essa reforma dessa sede nova, ali onde era a delegacia, isso já tem projeto, já tem verba ou é tudo... Tem, isso já está... o Ramon pode até me corrigir se eu estiver errado, isso já está em andamento. O negócio é que o Tribunal de Contas... paralisou ali, né, Ramon? Acho que pode até complementar. O Tribunal de Contas paralisou por alguma irregularidade ali. E está com o Tribunal de Contas nesse momento, né? Sim. Que aconteceu ali? A gente abriu a licitação. A gente não, o gabinete abriu a licitação. Teve um ganhador, já tem até o nome da empresa ganhadora. Só que teve outra empresa que entrou com recurso. Entrou com recurso e o Ministério de Contas. Tribunal de Contas. Tribunal de Contas, desculpa. Ele foi lá e agora está suspensa a licitação. Suspendeu a licitação. Daí tem algumas coisas que a prefeitura tem que abordar, melhorar, não sei qual parte que tem que ali, porque eu perguntei para o engenheiro Eduardo, que está a par disso, e eles estão dizendo que o quanto antes regularizar, eles vão passar para frente. O problema de documentação é que ali tinha um problema de certa documentação, né? Que muita coisa foi levada, inclusive na enchente, é um prédio antigo. Aquilo ali já foi resolvida essa parte? Da documentação da central de polícia ali daquele espaço? Então, essa parte eu não sei te dizer. Não, eu posso tirar essa informação para ti, Nilton, também não tenho conhecimento. O que eu sei foi que o Tribunal de Contas pediu ali um impeditivo, né? Até por conta de um recurso da outra empresa. Mas posso levantar essa informação depois e te passar no privado aí, Nilton. Não, mas tranquilo, não era o principal, é só porque abriu a curiosidade. Mas assim, vai ser muito bom, né, para a população, para a Defesa Civil também, porque é um órgão bem requisitado, talvez, às vezes, lembrado só em época de catástrofes, né? Mas a gente tem um trabalho do dia a dia ali, e é um trabalho bem corrido, e para a população também vai ser muito importante esse contato direto ali. Ô Diego, eu sempre falo aqui que as defesas civis dos municípios atuam muito pouco em prevenção, né? Atuam muito mais em pós-desastre, justamente porque não tem uma estrutura, conforme tu falou aqui, tu confirmou aquilo que nós imaginávamos. E nós sabemos, é sabido por todo mundo, né? Isso até é meio que folclórico, né? Diz, o problema não é a chuva daqui, o problema é a chuva lá de cima, do vale, do Braço do Norte, do pé da serra, tal, que a água vem para cá, e acaba causando os estragos. E eu não entendo por que
a defesa civil não é tratada de forma regional aqui. Cada município tem a sua estratégia, sendo que quando vem água, todos os municípios são afetados. Tu pretende trabalhar nessa frente de repente, juntar não só as defesas civis dos municípios, mas também a coordenadoria regional, para tentar fazer um trabalho conjunto e minimizar os impactos de prevenção? Eu falo aqui que, muitas defesas civis trabalham como entregadores de colchão e lona, porque não trabalham na prevenção, né? Então, eu queria saber se tu pensa em trabalhar nesse sentido. Eu acho que é o sonho da defesa civil, né? Trabalhar prevenção, mitigação. O que é mitigação? É quando você diminui o impacto de sofrimento. Por exemplo, né? Vamos falar dessa questão das nossas encostas. Nós temos hoje aqui, né? Eu fiquei sabendo isso na segunda-feira, já quando a gente se reuniu com a equipe. Eles têm uma vontade de a gente colocar uma unidade de medição em Braço Norte, uma em Lauro Miller, uma em Bom Jardim da Serra e uma em Grão-Pará, ou São Gero, se não me engano. São 4 estações de medida de pluviômetros de chuva, que daí a gente consegue saber o quanto choveu lá na encosta da serra, porque hoje chove em Tubarão, pode haver um alagamento. Agora, uma inundação, que é aquela que o rio transborda e tal, a gente tem como prevenir. Natureza a gente sabe como é, mas a gente tem como fazer como mitigar os impactos. Por exemplo, saber 1 hora, 2 antes. Isso. E até saber o tempo que essa água leva de lá aqui. Porque hoje Tubarão depende, por exemplo, uma régua, que a gente não tem nenhuma da Defesa Civil, que é uma das nossas prioridades. Uma régua, que parece uma coisa tão simples, né? A gente depende da Plantar Agronomia, que o site ele dá um bug quando acontece alguma catástrofe ou quando tem alguma previsão de enchente do rio. O site da Plantar chega a travar porque não aguenta o acesso, ou a gente depende da régua do quartel. O pessoal todo vai para aquelas réguas olhar e tal. Nós não temos uma medição oficial, digamos assim, da Defesa Civil. Então, são coisas que a gente pretende implantar. É óbvio que eu não vou chegar aqui hoje e dizer que em 1 mês vai estar tudo resolvido. Nós estamos elencando ali primeiramente as principais necessidades para apresentar ao prefeito Gerson Bento, a toda a equipe, e dizer, nós precisamos dar esse passo, e tudo isso envolve a prevenção, como o Niltinho falou. E a prevenção é aquilo, né? Isso inclui outras secretarias, porque assim, a prevenção também ela passa pelos nossos canais aí de saneamento, as tubulações, enfim, elas têm que estar... tem muita coisa assoreada, até inclusive agora a Secretaria de Serviços Públicos adquiriu um hidrojato, que é tipo um filtro, né? Que vai... Enfim, ele meio que é tipo um robozinho, né, Ramon? Tu pode explicar melhor que eu nunca vi esse aparelho, até nos próximos dias a gente vai visitar. Então, esse hidrojato é um caminhão hidrojato com um jato muito forte, que eles botam agora na boca de vai lobo. Sugando, né? Vai sugando ou vai jogando Pra limpar. Isso, vai limpando. Vai é como se fosse o nosso canal ali, mas... Vai desobstruir ali o que tiver na boca de lobo. Desobstruindo, isso mesmo. Yeah. Tem vezes que é tão forte que pode estourar a rede. Então, mas por isso que a infraestrutura está junto. Se der esse problema, já faz a abertura e já troca. Mas o importante é desobstruir. Mas esse hidrojato vocês estão fazendo como medida de prevenção? Já estão fazendo a limpeza direto, ou isso vocês só utilizam depois do evento? Não, pelo que eu saiba... porque é a Secretaria de Serviços Públicos, né, que tem o hidrojato. É Serviços Públicos. Isso, a gente trabalha em parceria com eles, também com obras, né, então é uma mescla. Por exemplo, ontem a gente recebeu um ofício da Câmara de Vereadores, de algum pedido de algum vereador sobre uma rua de um morador, né, o Ministério Público nos solicitou uma resposta sobre uma rua que é aqui por trás aqui do fórum. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai encaminhar para a Secretaria de Serviços Públicos um pedido para que passe ali o hidrojato sobre aquela tubulação. Então é esse tipo de serviço que a gente vai poder... Isso também, de alguma forma, são situações que o povo já sofre, que as ruas já são corriqueiramente alagadas, mas que talvez é uma forma também de prevenção, porque o hidrojato vai fazer aquela limpeza, talvez estava totalmente entupido, então assim, talvez não resolva tudo, mas já vai melhorar, né? Então... São trabalhos como esse que a gente tem levantado com prioridade. Volto a dizer, daqui uns 15 dias eu vou poder falar isso com muito mais profundidade. A gente apresentou isso para o prefeito. Nós estamos, Niltinho, Rafa, indo, se Deus quiser, na próxima semana, a Blumenau, que é uma das melhores defesas civil do Brasil. É uma secretaria lá, são 3 diretorias, eles têm estações de meteorologia, eles têm
alguns diques que a própria Defesa Civil fez em alguns campos lá. Enfim, a gente quer fazer uma visita para poder ter uma noção, claro, guardadas as devidas proporções, se equalizar com o Tubarão para a gente poder talvez sonhar com isso futuramente aqui também e apresentar isso ao prefeito. Essas medidas, estações, não é estação meteorológica, mas enfim, pontos de medidas de água que vocês falaram, essas quatro, os pluviômetros, isso está vindo estudado via Defesa Civil estadual ou regional? A princípio aqui, né? Aqui? Isso, aqui. Hoje já existe alguns equipamentos um pouco arcaicos, né, Ramon? Mas assim, já serviriam para começar. Tá. E aí futuramente a gente buscar recursos para buscar uma tecnologia mais de ponta, que daí dá a velocidade de vento. Mas enfim, aí cai naquilo que o Niltinho bate de conseguir trazer esse debate para a Murel, né? Da Murel comprar exatamente. essa briga, né? A gente tem uma grande parceria com a Instituição Amurel, não é simplesmente a região. Aliás, eu sou muito, eu respeito demais, sei que faz um grande trabalho a Murel. Agora a Murel não deixa de ser um braço público, aquilo ali é bancado com o nosso dinheiro. Então, alguns debates eles precisam provocar. Eu acho que o da Defesa Civil é essencial e isso eu não, se acontece eu não sei, não é publicizado, né? Então, só deixa eu voltar por favor. Pergunta, Niltinho. Tem até sobre a Murel, sobre a regionalização daqui da Defesa Civil. Temos um grupo que era o ex-coordenador que participava, entre coordenadoria da Defesa Civil estadual, alguns prefeitos, que eles se reúnem, vão lá, esporadicamente, uma vez cada mês, para propor o que tem melhorias para as suas regiões e assim, eu sei que depois da enchente foi juntado mais vezes essas reuniões, mas eu não sei se saiu alguma coisa do papel, mas eu sei que eles se reúnem. Agora, eu acredito. Capital nacional das reuniões, a nossa região. É complicado. É o tipo de coisa que não pode ter muita reunião, é ação mesmo. Niltinho, Rafa, eu acredito, né, Ramon? Diego, chegando agora ao terceiro dia, junto com a equipe da Defesa Civil, eu acredito que a gente precisa tomar frente disso, né? Por ser polo. Sem dúvida. Por ser polo e assim, por exemplo, choveu em Bom Jardim da Serra, choveu 50 milímetros lá. Para eles é uma água, claro, pode causar transtorno, mas é uma água que escorre e vai cair onde? Vai cair aqui no nosso Rio Tubarão. Então, assim, talvez, não é que não haja interesse de outros municípios, mas é que o rio, o grande problema está aqui hoje em Tubarão, nessa região aqui, onde o rio tem sérios riscos de transbordamento, principalmente nessas regiões e mais... a chuva de maio do ano passado, judiaram de São Ludgero, judiaram de Braço do Norte. Agora em novembro, Gravatal foi atingido, porque veio... Então, assim... São Martim, pô, é verdade, São Martim e Armazém foram, né, muito... Então, passou da Tubarão por ser polo, pode puxar isso, mas tu imagina, se para Tubarão já é difícil ter verba para a Defesa Civil, tu imagina lá para São Martim, para Armazém... Exatamente, perfeita a tua leitura, Rafa, é bem isso. Né? Que assim, a gente sabe que a chuva no pé da serra, na bacia do rio Capivari, que desemboca aqui, é um dos seus afluentes, e a chuva... especificamente aqui em Tubarão, é prejudicial para todo mundo. Agora, nós temos uma defesa civil regional, isso tratando de todos os municípios, sucateado. Estou recebendo aqui o Samuel está dizendo o seguinte: não tinha Agência Nacional de Águas, tinha 4 estações de monitoramento do Rio Tubarão na época do governo Olávio e todas estão sucateadas por falta de manutenção. Então, quer dizer, nós tivemos alguns eventos do governo Olávio para cá, nós tivemos alguns eventos climáticos consideráveis e essas estações estão lá sucateadas e ninguém sabe se vai ser recuperada ou não, né? Então, eu gosto desse tipo... Acho que são essas 4 que eu falei ali. Precisa de um chip para poder então, comunicar. mas não estão funcionando. Então, assim, eu acho que esse trabalho que o Diego faz, e eu sempre cobro isso também aqui, Bica, ele é fundamental. Onde é que funciona? Não precisa inventar roda. Onde é que funciona? Onde é que é exemplo? É Blumenau? Vamos em Blumenau ver como é que é. Então, vamos ver o que eles têm, quanto é que eles têm à disposição. Eles têm uma situação parecida com a nossa. É um rio que corta a cidade, que está numa área de constante alagamento, e Tubarão também está propenso a isso daqui para frente. A gente está conversando com os nossos profissionais ali de meteorologia. Cada vez pior, não é uma notícia ruim, mas enfim, o clima está muito descontrolado. Enfim, a gente deve ter adventos dessa magnitude daqui para frente. Lá até sobe com mais frequência, né? Muito mais frequência, né? É verdade que não tem a correnteza que o Tubarão tem, mas sobe com muito mais frequência do que aqui, né, cara? Tá aí, então, 8 horas e 32 minutos. Bom,
Perspectivas, então, aí que a gente já apurou hoje, que a gente já pode ter como pautas aí pro nosso portal. Então, a futura sede depende dessa questão do licitatória, do Tribunal de Contas liberar para a gente poder licitar, e já tem uma empresa vencedora, mas cabe o recurso ali, né? Há um projeto de tornar secretaria, então, a Defesa Civil, está em andamento também? Essa fala já existia. Então, o que eu vou fazer isso? Essa conversa, eu vou... Junto com a nossa equipe, a gente está empenhado em, claro, buscar modelos. Blumenau é uma das cidades que a gente vai. E depois a gente apresentar isso ao prefeito, a gestão, e cabe a eles ver custo disso, né? Ver orçamento. Tem toda essa questão. A gente não está aqui para criar cargo, enfim, a gente precisa estruturar a Defesa Civil. Isso que eu ia pegar, Diego, porque na tua primeira fala, tu falando sobre a sede, tu comentou que a sala não é adequada, o espaço não é adequado, não recebe as pessoas. A gente ouve um zum, e aí é importante que vocês estejam com o Ramon junto, de que falta verba de fato para a Defesa Civil em Tubarão, de que, cara, não tem equipamentos para fazer o trabalho como deve ser feito. É essa a situação mesmo? Com certeza. Eu vou te dar 2 exemplos, Rafa. A gente tem um carro da Defesa Civil Tubarão. Uma caminhonete Ranger 2014, já está com uma quilometragem avançada. Sim. E semana passada, não estava aqui ainda, mas ficou na mecânica para arrumar o ar-condicionado. Como é que a Defesa Civil faz o trabalho? De poda de árvore, de risco? A gente teve que ir agora recentemente, já inclusive fui a campo, numa escola lá no Caruru, que abriu uma cratera lá e tinha algum risco iminente de queda da parede. Então, como que a Defesa Civil faz isso? Ou a gente está indo, o pessoal está indo, né? O pessoal está indo com o carro próprio, ou pedindo muitas vezes motorista de outras secretarias ou carro emprestado para poder fazer serviço. Então, assim, o equipar passa por isso. Ontem a gente já teve uma grande notícia do gabinete do prefeito, que nos próximos dias a gente vai ter uma caminhonete para a Defesa Civil. Isso já vai nos ajudar muito. Óbvio que não é o ideal, o mundo ideal ainda. Talvez a gente tenha a alocação de um outro carro vindo aí. Então, assim, com 3 carros a gente já consegue... É um carro pequeno. Um carro pequeno para fazer essas voltas mais corriqueiras, administrativas. Então, assim, passa por isso, viu, Rafa? Então, o carro, nós temos uma caminhonete hoje de Defesa Civil. Mas você imagina a loucura que o Ramon... E eu acompanhei um pouco, eu estava com uma caminhonete do Estado tracionada aqui na época da cheia também. A loucura que foi para essa equipe no período de maio e dezembro, que a gente teve essas situações adversas na cidade. Tipo, não tem como dar conta. Tem um barco. Um barco. Mas está bem equipado o barco, ao menos? O Ramon pode falar melhor do que eu, porque eu vi ele um pouco de longe. Mas na realidade o barco é um barco de alumínio com motorzinho de 15 HP. Uma bateira. É uma bateira. Mas é um barquinho que cabe 3 pessoas. É claro que nessas situações a gente conta com o exército, com o bombeiro, que tem, né, equipamentos, né, de ponta. Uma rede de voluntários enorme que o Tubarão tem. O grupo de pescadores, né, colocou muitas... Mas é complicado tu depender para fazer o teu serviço. É isso que eu tô falando, nós precisamos fazer a nossa parte para não ficar dependendo... Sempre vai ser muito bem-vindo essas ajudas, mas assim, a Defesa Civil precisou, a Defesa Civil tem. Então são equipamentos, e são equipamentos sucateados também. E nós não estamos falando de investimento de milhões, né? Um investimento são pequenos investimentos que fazem toda a diferença quando dá... Por exemplo, Nilton, uma coisa que eu me questionava e eu me interei com o Ramon, com a equipe ali, a Defesa Civil a gente não tem um estoque de colchão, por exemplo. Vamos supor que, né, não aconteça, vamos supor que amanhã alague tudo aqui, a gente precisa retirar 20 famílias e fazer um abrigo. A gente não tem, a gente tem que talvez depender de doação do exército, de entidades para poder... Então, se nós temos que ter um estoque mínimo de colchão, um local pronto para caso aconteça alguma tragédia. Eu volto a dizer, a gente nunca quer, mas tem que estar preparado. Defesa Civil é isso, é prevenção, como o Jim falou, é mitigação, né? Então, assim, a gente precisa estar preparado com pontos estratégicos, igrejas que se colocam à disposição, ONGs, para, se preciso for ter o abrigo, prestar esse suporte. A gente tem os colchão, a gente só precisa do ambiente da igreja, do salão comunitário. Então é esse tipo de ação que a gente precisa fazer, que hoje... Se fala muito em rotas de... Não sei se é rota de fuga a palavra, mas enfim, a cidade ter traçado isso, Diego. Não sei se, Ramon, se Tubarão já tem isso. Olha, no caso do alagamento vir pelo rio Capivari, porque veio da bacia, não sei, ou veio pelo rio Tubarão. Quais as rotas, quais os primeiros pontos, por onde que tira as pessoas? Existe já esse desenho traçado ou cada dia é um susto aí? Rafa, então, tem não é projeto, tem um estudo antigo, que a gente já vinha tentando formular, só que com essas chuvas e a gente ficou meio que parado esse estudo, só que a gente já sentou com o Diego para continuar, porque a gente tem que ter você diz rota, eu esqueci até agora a palavra. Plano de contingência. Plano de contingência, obrigado, Nitinho. Porque tu tem que ter esse plano para
pequenas chuvas, para um volume alto de chuva, então tu tem que ter esse plano traçado e estabelecido e dado uma cópia para cada imprensa, para cada governo, para todo mundo saber esse plano para o dia que acontecer, eles também nos ajudarem, entendeu? A gente está lá com efetivo curto no dia de chuva, o Nilton, vocês aqui no ar explicando, ó, pessoal, por favor, quem tiver em tal lugar, nós temos uma lei federal, eu até anotei aqui a lei 12, eu dei uma lida porque até estudei, num dos modos foi essa lei, a lei 12.608 de 2012, que ela institui o Plano Nacional de Defesa Civil, de Proteção da Defesa Civil, que ela dá algumas orientações sobre essa elaboração do plano de contingência, né? E eu até anotei aqui umas coisas até para comentar com vocês, que são coisas básicas, simples, por exemplo, né? Os vulneráveis, aconteceu alguma coisa, quem que nós vamos atingir primeiro? Aos idosos, casos e situações de risco, então tudo isso faz parte de um plano de contingência. A gente ter a percepção, isso, claro, numa escrita, mas assim, um plano de ação para caso aconteça, você está preparado aonde você vai abordar primeiro. Os locais que mais, por exemplo, é o Bom Pastor, é o quilômetro 60, é aqui a região da Mada, é o Pantanal, é os vulneráveis, asilos, né, como aconteceu aqui nas proximidades da rodoviária, que eu, inclusive, né, o Ramon me pediu ajuda na época, Diego, ó, eu tô pilhado aqui, não consigo dar conta, vocês conseguem pegar a caminhonete lá, ajudar a tirar os senhores lá do abrigo, os velhinhos, né, do abrigo de velhinhos ali, que a água já estava chegando no peito deles lá, enfim, eles estavam no segundo pavimento. Então a gente acabou indo lá e prestando esse serviço também, como voluntário. Então esse plano de contingência abrange tudo isso, né? Inclusive, isso eu não tinha conhecimento dessas rotas de fuga, como você falou, né? Pra gente poder... e porque a cidade mudou muito. O Ramon tocou num ponto importante da atualização disso, porque, de 74, 80 foi feita alguma coisa lá. Só que, cara... As regiões em que a água ia, digamos, que extravasava, são cidade hoje, né? Virou cidade, quer dizer, não dá mais para contar com um plano de 20 anos, está totalmente ultrapassado já. Hoje virou todo loteamento, né? Antigamente nós tínhamos vários bolsões de água que a gente fala, né? Que vamos supor, ali na Ivani Freta, a gente, onde a água vai, em vez de ir para a cidade, ficava alojada ali. Hoje já está sendo aterrado, criando loteamento. Ali na Congonha, teria os arroizaus, que seriam onde um reservatório de água das chuvas. Está sendo loteado tudo. Então essa água, tu loteou 2 metros de altura, essa água que ficava lá, vai para o lugar mais baixo. Tem lugar mais baixo que esses novos loteamentos. Então a cidade está evoluindo, claro, tem que evoluir, mas também tem que ter um plano de... a gente sabe disso, o problema é que eu vejo nisso tudo é o loteamento e a demora, tá? Nós já estamos indo para 1 ano das chuvas de maio, aqui tem mais um exemplo, uma estação de monitoramento que tem perto da ponte do quartel, a última atualização foi no dia 21, foi em 2021, então aí faz 2 anos, né? Mas não é da Defesa Civil, tá? Não, mas eu digo... Nós não temos nenhuma, é pior ainda. Não, mas eu digo, justamente a Defesa Civil não pode ser um departamento individual, tem que ser integrado, entende? Se tem aquilo ali, é responsabilidade de quem? É do quartel, é da saneamento, vocês não podem tocar, então passa para nós que nós vamos fazer um negócio. Essa questão de Blumenau, eu vou trazer aqui depois, numa próxima entrevista, a gente vai visitar, mas ontem eu já dei uma olhada. Não pode ser um jogo de empurra, Os caras têm um aplicativo, Informe Blue, alguma coisa assim, que ali tem por bairro, risco de inundação no Pantanal, nas próximas 3 horas. Aquilo que a gente recebe da Defesa Civil do Estado, que é macro, né? Não é específico de bairro, sim. Eles têm lá, o rio subiu tanto. Então, eles têm todas as informações na palma da mão do cidadão. Então, assim, isso ajuda na questão ali. Porque, assim, Ramon, tu vai me corrigir. Quantas ligações, mais ou menos, eu não sei, você deve ter recebido o rio vai transbordar aqui na minha cidade, quanto falta para chover? Tá chovendo na serra? Esse tipo de pergunta que acaba entupindo a linha da Defesa Civil. E aí aquelas pessoas que necessitam, preciso de... minha casa está caindo, aquelas emergências, urgências, a gente acabam que elas sendo, digamos, sufocadas por perguntas assim que poderia no aplicativo você ter essa informação. Resolve, né? Então... O Ramon pode até antigamente, há 20 anos, as cidades que faziam isso tinham que investir muito, era tudo muito caro. Hoje, cara, não é um investimento alto, é o que o Nilton falou, é algo de se partir para isso, para se fazer. Eu acho que esse trabalho é quase que um inventário, né, que está sendo feito do que tem e o que não tem a Defesa Civil.
não pode se ficar um jogo de empurra, por exemplo. Esse negócio da estação que tem ali que está parada, não é da prefeitura, mas vamos dar um jeito de operar, porque é um equipamento que pode servir para a Defesa Civil. Né? Segundo da Agência Nacional de Água, quem operava era a EPAGRE, aquele espaço ali. O barco tá... Quantos barcos a gente tem? Só temos um barco. Tem um do bombeiro. A gente pode cadastrar alguns pescadores para auxiliar em possíveis cheias, para não precisar onerar tanto as contas do município. Eu acho que precisa ter esse plano bem estabelecido do que pode ou não investido, porque a bucha é grande. Pouco foi feito em relação depois de mais do ano passado. Pode falar, desculpa, Ramon. Então, Nitinto, você falou ali, a gente não tem nenhuma estação, mas a gente tem um projeto, não é um projeto, já está em fase de doação. A Agência Reguladora de Águas, a AGR, já nos doou, e não nos doou, eles estão estabelecendo para começar a funcionar essa régua que você diz ali atrás do Farol Shopping ali. Opa! Daí deu um atraso por causa da mesma coisa que deu atraso nas elevatórias da bomba, precisava de uma licença ambiental porque é beira-rio. Defesa Civil elaborou um auto de constatação, fazendo a licença ambiental, para deixar em funcionalidade essa régua ali. A gente sabe então que o poder público é moroso, mas está andando. Tá andando, é uma coisa que está andando. A gente está até junto com o Alexandre Moraes, com o Rafael Marques, eles estão essa parte, e vai ser, eles que vão cuidar, não sei, é nós, mas isso vai ser depois, mas vai funcionar, entendeu? Essa régua que eles estão elaborando ali. Bom, são 8h43, nosso tempo vai voando, mas a gente tinha que falar das bombas. Vocês foram visitar a bomba essa semana aí? Perfeito, eu fui visitar as bombas ontem. Ontem eu entendi como funcionam as bombas, e acho que isso tem que ser explicado para a população, e vocês são fundamentais. Por exemplo, eu falei de alagamento e inundação. A inundação é quando o rio transborda, extravasa, enfim. O alagamento é aquela coisa pontual de chover 50 milímetros. Aí alaga ali o Pantanal. A bomba não consegue trabalhar. Não adianta dizer, liguem a bomba. Ela não pode trabalhar no seco. O rotor da bomba, ele só começa a funcionar, e ele tem que funcionar com água ali já, quando ele já tem água, quando ele já é submerso pela água, um rio acima de 2,5 metros. Então assim, o rio tem que estar acima de 2,5 metros, quase 3 metros, para ele poder funcionar, senão você queima a bomba, não adianta nada. E com a comporta fechada. E com a comporta fechada, porque à medida que o rio sobe, né, óbvio que o pessoal deve estar vindo lá, mas a comporta ela é aberta, né, o rio sobe, ela vai fechando, para não voltar água para o bairro. Com a comporta fechada, o rotor começa a trabalhar e a bomba começa a jogar essa água para fora. Então, só nesse caso. E eu ainda perguntei ali, mas não tem como a gente, né, ter uma segunda opção? Não existe. Essas 5 bombas que, se Deus quiser, a gente vai em breve licitar para ter essas 5 bombas aí, elas só funcionarão com o rio acima de 2,5 metros. Elas são para inundação, então? Exatamente. Não existe bomba para alagamento. Então, assim, o problema, se Deus quiser, não vai continuar mais assim. A bomba não vai ser a solução para um alagamento pontual. Aqui atrás da rodoviária deu uma chuvarada hoje, alagou tudo, liga a bomba. Não adianta, se o rio não tiver 2,5 metros acima, não adianta, tem que esperar a água escoar. Isso é problema do quê? De drenagem. Ou a drenagem tá assoreada, ou não tem a drenagem adequada, obstruída, enfim. Então, assim, eu falei pro pessoal da equipe, nós precisamos comunicar, não é transferir responsabilidade, mas a gente precisa explicar para a população que não entende. Inclusive, eu até ontem não entendia isso. Eu achava que davam, encheu minha rua, liga a bomba que vai... Sim. Não adianta. O rio tem que estar 2,5 metros acima, em alguns lugares até 3 metros, para ela poder ser ligada. São 5 bombas, Rafa. Ela, até anotei aqui o que o Ramon passou, vai ficar uma em frente à Fragoma, que pega as ruas ali da Januário, da Quanto GAN. tempo tu não tá em Tubarão? Faz tempo que não tem mais Fragoma, tu sabe, né? Antiga Fragoma. Agora ali a Copy Art, ali, né, tem um outro. A outra vai ficar em frente ao terminal, que aí pega a rua da Rodoviária Nova, uma galeria ali, né, Ramon? Isso. A bomba em frente à antiga ADR, que já existe uma bomba ali, ela vai ser trocada, né? Vai ser substituída por uma nova, e aquela a gente pode usar em outro ponto da cidade. Uma bomba em frente ao Unisul e uma no Pantanal, que também tem causado muito transtorno ali. Né? Mas tinha uma bomba que ela, não é que ela era manual, mas que ela funcionava com auxílio de caminhão. De uma tratorizada. E essa não pode ser utilizada quando o rio não tiver a menos de 2 metros ou 3 metros em alagamentos pontuais? Para funcionar essa bomba, tu também tem que botar ela no... Submersa. Não, ela tem que estar submersa,
mas tu tem que botar no canal que sai a água. Então, se tu tem correnteza saindo pelo teu canal que desemboca no rio, tu botou a bomba, tu ligou, tu vai fazer, porque a bomba é forte, tu vai fazer um buraco ali de água, ela vai chupar muita água. Então não vai ter água suficiente, porque ela já está correndo para lá, a água está correndo, entendi, saindo para o rio, e ela puxando, então não vai ter condições de 2 saídas de água, uma pela bomba e outra. Então tem que estar 100% a galeria fechada, a comporta. Sim. E daí a água não sai, ela fica parada, ela está subindo o nível das suas galerias. Sim. E nisso que ela está subindo, tu consegue jogar a bomba tratorizada. Entendi. A gente tem uma bomba sobre a questão da licitação, a licitação foi lançada, ela foi deserta, são 5 galerias e 5 bombas. Ela foi, e uma bomba, né, Ramon? 5 bombas, na realidade. São 5 bombas e 5 galerias, Ela foi deserta para a questão das bombas. E para a galeria teve uma... Não, ao contrário. Deserta para as galerias e teve a bomba... Na parte civil ela foi deserta, na parte civil, na construção... Da construção, que é a casinha ali, né? Enfim. As elevatórias, né? Foi deserta para isso. E na parte da bomba teve uma empresa. Uma empresa participou. Só que era um grupo e não pôde... E aí foi arrumada uma documentação, né? E a prefeitura deve estar lançando aí na próxima semana, novamente, o processo licitatório. Ô, Diego, 2 minutinhos para tu explicar agora a questão política da coisa, que nós estamos bem atrasados. A tua indicação, no primeiro momento, a gente achou que era essencialmente política, depois a gente soube que tu teve um envolvimento, tem informação, tal. Eu quero te perguntar o seguinte, essa tua entrada... Tu vem de um grupo político que era antagônico à atual administração, depois acabaram fazendo, o prefeito Juarez acabou pedindo voto ao governador Moisés, etc. Essa tua indicação seria uma aproximação para as eleições municipais do ano que vem, quem sabe até com Moisés entrando na jogada? Teve alguma contrapartida nesse convite para tu ser candidato a vereador por determinado partido? Como é que está essa questão política? 0,0. Eu não tive nenhuma indicação política. Meu ciclo político com o governador Moisés, com toda a equipe que estava com ele, política, né, eu digo, né? Com o Lucas, tu também tinha uma ligação muito forte. Amigo, meu irmão, mas o Lucas hoje está fora da política, está se dedicando à vida privada, está feliz, né? Fico muito feliz por ele, mas eu não tenho vínculo político com ninguém lá de trás. Agora, Niltinho, você entra num cargo político, público. É óbvio que você começa a fazer parte daquele time. Eu não estou dizendo que eu vou me filiar a partido, não é isso. Mas eu tenho uma gratidão pelo prefeito Gelson, fui avalizado, abonado pelo deputado Pepe Colasso, então isso me torna grato, no mínimo grato, porque é uma área que eu gosto, estou estudando, não esperava isso, eu tinha outras pretensões, mas assim, isso foi de quarta-feira para cá, e teve participação zero do governador Moisés, desejo sorte a ele, mas nunca fui nem filiado a Republicanos, né? Só fui filiado a um partido, que foi o partido que eu fui candidato a prefeito, me filiei justamente por isso. Fora isso, eu sou time, né? Sou time e o meu foco agora nesse momento é ajudar a Defesa Civil a se reestruturar e fazer um bom trabalho aqui. O futuro a Deus pertence, acredito que a gente colhe os frutos daquilo que a gente planta, né? Então, lá na frente, se precisar ser candidato a alguma coisa, mas hoje não estou com a cabeça nisso. E acredito que eu posso. Até porque vai chover final de semana, tu vai ter mais preocupação. Vai chover final de semana. Vou ter outras preocupações. Tu vai ter outras preocupações, então tu fica. O lombo já vai começar a arder. Mas tu deu uma miguelagem, mas eu entendi. A miguelagem é o seguinte, eu não tenho vínculo político com o governo anterior, e não fui indicação do Moisés pra estar aqui, nenhuma, não teve isso. Tá Muita gente já me perguntou isso, eu fui muito claro. Tá, beleza. Quem tá rindo, então? O quê? Não, tô rindo porque você não tive, pode ter certeza. Tá certo. Ele nem soube, talvez soube por rede social. Bom, Diego e Ramon, vocês têm um trabalho importantíssimo pela frente aí, a gente sabe, e eu acho que de verdade nós, vou dizer, nossa sociedade, dormimos durante muito tempo em relação à cobrança da Defesa Civil, porque parece que de 74 para cá a coisa vinha, não vai ter mais, muita gente, e aí de repente veio o maio do ano passado e de lá para cá não parou mais, uma atrás da outra, e então vocês têm que agora tratar de reestruturar, de montar uma Defesa Civil, de termos esse setor também como excelência, em tantas coisas essa região é excelência, a Defesa Civil acho que tem que ser também. Boa sorte para vocês, cara, que da maneira que nós pudermos ajudar aqui na Hiper, a gente quer ser parceiro não só para a hora da cheia, né, da hora do desespero, mas para prevenir, para ajudar a treinar, se for para fazer trabalho em escolas, para preparar essa nova geração. Exatamente. Contem conosco ainda que for possível. Rafa, obrigado, Niltinho, a toda a equipe da Rádio Hiper, vocês são fundamentais para essa comunicação,
A audiência que vocês têm é fundamental para nós também, é muito importante essa parceria. Eu quero agradecer de primeira mão. O Tim não para de rir, cara. E o Tim tá ali ainda duvidando das o minhas Dura palavras. é chato. Tá aqui. Dura? Não, tô duvidando, que o Dura tá aqui. O Dura. O Dura abraço, tá aqui. Dura. Diego, me engana que eu gosto, ele tá dizendo aqui. Não. Nós podemos tomar um café, Dura. Não tem problema. Não vai, nenhum. que a mordida é grande. Teu salário nem saiu Acabou de dizer ainda. que a Defesa Civil tá sem grana, rapaz. Tu nem recebeu teu primeiro ordenado ainda, ali a mordida O café não mata ninguém, né? O café e um pastelzinho. Bom como diz a turma lá do São bom se cesse. Não, mas é isso, cara. Conta conosco. Obrigado, Obrigado pelo espaço. É uma área que a gente briga aqui, levanta. Acho que é muito politizado aqui na região. Muito. Se a gente for fazer um levantamento aí dos coordenadores de defesa civil, poucos têm algum tipo de especialização, são indicados mais porque o prefeito precisou arranjar espaço para aliado político, etc. Precisa ser regionalizado, porque é uma história, é histórico isso, né? Todo mundo fala, pô, chove lá em cima, a água vem para cá, não tem um plano regionalizado, etc. Tomara que vocês tenham sucesso, né? Eu acredito na tua boa vontade e tomara que tu consiga. A gente quer que nós sempre falamos, né? A defesa civil é algo que não dá voto, mas tira. Né? Se tu não trabalhar... Se fosse pensar pelo lado político, talvez eu não aceitaria essa função, né? Então, tomara que tu tenha sucesso aí. O teu sucesso é o nosso sucesso e eu não sei nadar direito, Diego. Muito bem. Vamos fazer um treinamento de natação. Obrigado ao Anderson, que tá me mandando mensagem aqui, do nosso Regional de Defesa Civil. O Regional grande, muito solícito, gente semana boa, o Anderson. Muito solícito, um cara parceirão e já se colocou à disposição. E semana que vem, se Deus quiser, a gente vai estar com o Coronel Armando também, que graças a Deus eu tenho um bom relacionamento pra gente poder trazer recursos pra Tubarão. Show de bola. O Anderson tá devendo esse café com pastelzinho pra gente aí também. Então, Anderson aí, né? já vou cobrar dele aqui. Abraço pra galera. Pior que se ele for